Categoria bancária, bancárias e bancários, estamos aqui, mais uma edição, mais uma semana, neste que é o E Agora, o programa dedicado ao debate dos balanços, das perspectivas de todos os bancos da nossa base aqui, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região. Hoje o tema é saúde, como diria Paulinho Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Já vou anunciar aqui nossos convidados especialíssimos como sempre. Antes, vou pedir, você deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, inscreva-se no canal, toque a sineta, tá? Aqui comigo hoje temos Mauro Salles, secretário de Saúde da Contraficute. E também temos André Guerra, psicólogo e Bom, ele tem um monte de formação, mas agora hoje a gente quer falar com o psicólogo e secretário, assessor aqui também do Sind Bancários. A gente faz esse programa de saúde falando agora, início de abril, porque 7 de abril, próximo da data de lançamento desse programa, teremos o Dia Mundial da Saúde, uma data muito importante. Resumir um pouquinho e daí já passar a bola para os nossos convidados. Dia Mundial da Saúde 2023, com o tema Saúde para Todos. O Dia Mundial da Saúde, celebrado todos os anos em 7 de abril, marca o aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1948. E a cada ano se concentra em uma preocupação específica de saúde pública. Além de focar na jornada para alcançar saúde para todos, que é o tema deste ano, a OMS celebrará seu 75º aniversário sob o tema de 75 anos melhorando a saúde pública. Mauro, estamos cheios de eventos relacionados à saúde nesse mês de abril, né? Importante o sindicato discutindo esse tema também, não apenas questões econômico-financeiras, né? Sem dúvida. Apesar que a questão da saúde, depois a gente vai conversar, tem repercussão, inclusive, na questão do bolso dos colegas bancários. Mas o mês da saúde, além do Dia Mundial da Saúde do dia 7, tem o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial de homenagem às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, né? Que eu acho que até tem muito a ver com o que a gente tenta colocar aqui. E de uma forma especial, né, neste ano, né, nos últimos anos, para ser mais preciso, essa data, utilizar esse mês da saúde, que chamam, né, o Abril Verde, se torna mais relevante diante do nível de adoecimento que tem crescido de uma forma exponencial na nossa categoria e nos trabalhadores. Especialmente os problemas psíquicos derivados das gestões das empresas, né? Hoje, inúmeras pesquisas, inúmeros, né, indicadores mostram a gravidade do problema, que precisa ter visibilidade, né? Infelizmente, não tem, porque o que significa isso? Né? Hoje, os bancários, no Uber, qualquer empresa tem lá a tal das metas para atingir objetivos, né? Se tu não atinge o objetivo, tu ganha menos. Sim. Tu é avaliado pela tua produção, né? Isso, e se a tua avaliação for baixa, o teu salário, o teu rendimento diminui. Agora, imagina viver isso 24 horas sobre essa pressão, né? Então, as gestões das empresas e os bancos são, digamos assim, os mais perversos, porque eles têm todo um mecanismo adoecedor construído cientificamente. Tem gerado legiões de adoecimento, especialmente assim, o esgotamento, que chama o burnout, né? Esgotamento mental e físico, né? O nível de depressão dos colegas é enorme, né? Tem o nível de suicídio, infelizmente, é muito grande na nossa categoria. Pesquisas mais recentes apontam um suicídio a cada 20 dias da nossa categoria, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Isso é grave. Nós precisamos falar sobre isso, né? E tomar medidas para conter essa sanha dos bancos e conter essa tragédia, que é uma tragédia. Claro. Comparando o nível de adoecimento da categoria bancária com as demais categorias, ela é bem maior, né? Sim. E o nível de acidente de trabalho, né, e de adoecimento também tem crescido. Isso é um problema de saúde pública,
É um problema que acaba a sociedade tendo que pagar, né? Porque vai cair na Previdência Social, sobrecarrega o SUS. E o verdadeiro gerador disso fica de lombo liso. Sim. Que são as empresas, né? A gestão das empresas, na maioria dessas tragédias, dessas doenças, desse sofrimento, desse esgotamento, é a gestão das empresas que geram isso. E nada acontece. Sim. As nossas instituições, infelizmente, estão, né, muitas vezes a serviço para proteger o empregador, o lucro, né, a economia, em detrimento da saúde, da vida e da dignidade das pessoas. E o ser humano que se lasque, né? Mas a gente vai falar muito sobre isso, porque tem uma série de eventos que vão acontecer nesse mês de abril. Abril Verde, não sabia dessa, hein? Pô, legal. E agora, queria falar um pouquinho com o André. André, que é psicólogo, atende essas pessoas em sofrimento. É nessa linha que o Mauro falou mesmo, André? Os casos que tu recebe? É exatamente nessa linha, assim. É impressionante, assim. Desde a pandemia, eu não acho que a pandemia necessariamente tenha agravado a situação, mas eu acho que a modificação das relações, assim, né, da própria relação com as pessoas entre si mesmas, acho que fez uma atenção maior das próprias pessoas para o seu adoecimento. Então as pessoas se perceberam mais adoecidas e começaram a procurar cada vez mais essa ajuda, né? E quando as pessoas chegam aqui procuram o serviço de psicologia do sindicato, as pessoas estão muito adoecidas, não é pouco adoecidas, é muito adoecidas. Até porque, como o Mauro falou, né, se essa estrutura que é criada pelos bancos através das metas é uma estratégia de gerenciamento. E que, na verdade, é uma estratégia de gerenciar o próprio adoecimento. Então, a pessoa, ela está ali naquela rotina do dia a dia e ela entra no banco saudável e começa a dar o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas para atingir essas metas. E ela vai adoecendo, mas nesse início desse processo de adoecimento, ela não tem tempo para dar atenção para o seu adoecimento. Então ela vai cada vez mais adoecendo. E quando ela vai procurar ajuda, ela só chega a procurar ajuda porque ela não tem mais como continuar. Então não é que a pessoa procurou porque está um pouco adoecida, porque não está bem. A pessoa quando chega aqui... Já está surtando, assim, já está... Tá muito mal. Em alguns casos, não vamos dizer assim que é irreversível, mas o dano causado por isso já é muito profundo, né? É muito profundo, porque a pessoa está adoecida, e aí entra a questão que é importante do que o Mauro falou das instituições. A pessoa adoece no trabalho, chega num extremo de não conseguir mais trabalhar, precisa se afastar, e o que ela encontra quando ela precisa se afastar? Ela encontra um ambiente institucional absolutamente hostil, porque o próprio Estado, né, não tá ao lado dela, né? Quando a pessoa chega para ir para uma perícia do INSS, ela tem um outro inimigo. A gente vai falar disso. A gente vai falar. Antes disso, queria falar um pouquinho com o Mauro. Acho que a nossa querida Fernanda vai colocar na tela que a gente tem previsto agora para o dia 11 de abril, não é, Mauro? O lançamento de uma campanha nacional da Contraficute, ao meio-dia, a campanha Menos Metas, Mais Saúde. Que campanha vai ser essa, Mauro? Como é que foi a história da construção para que agora, logo mais, ela seja lançada? É um debate que a gente tem, né, que eu acho que eu falei no início, assim, precisamos dar visibilidade ao problema. Muitas vezes, falando da nossa categoria, muitas vezes tu passa o cliente... Alguém passa ali na frente de uma agência bancária, os vidrinhos tudo limpinho, o layout moderno, bonito. Porra, deve ser bom trabalhar ali, né? Santander, pô, as agências todos, lindas. Tu vê, tudo clean, bonito. Né? Deve ser muito legal trabalhar ali, não tem problema nenhum. Só que por trás desses vidros, das vitrines e dentro dessas agências, são dramas cotidianos, né? Agora mesmo teve um colega que recebemos um WhatsApp dele, mandaram aqui para o Departamento de Saúde, assim, pelo amor de Deus, me tire daqui. Ele teve um trauma na agência e botaram na mesma agência. E quando ele retornou do afastamento para tratamento psicológico por um trauma que ocorreu na agência de
pressão e tal. Ele, desesperado, me tirem daqui. Aí o sindicato intermediou e conseguiu transferir ele de agência. Para te ver o desespero. Né? O nível de... As pessoas chegar ao ponto de tirar sua vida dentro do local de trabalho, acontece muito isso, e isso não aparece. Né? Não tem visibilidade, não aparece em lugar nenhum. Imagina, um suicídio a cada 20 dias numa categoria que tem 400 e tantos mil bancários, quando isso na sociedade é menos. É uma epidemia, dá para dizer. Sem dúvida. Só que isso não tem visibilidade. Mas além do suicídio consumado, nós temos a ideação suicida e as tentativas de suicídio que não foram consumados, que triplica, sei lá, qual é o número. E tem aqueles comportamentos, digamos, um suicídio indireto, né? Que a pessoa se coloca em situações de risco já... Sim, então é um drama, né? A gente brinca, sei lá, um humor negro, que uma ferramenta de trabalho dos bancários é o ansiolítico, o remedinho. Se tu abrir a gaveta do bancário, tem ali um antidepressivo, um ansiolítico, para poder aguentar, né, essa pressão que é enorme. Então, isso precisa ser visibilizado para a sociedade. Mesmo os colegas precisam compreender que esse seu sofrimento tem a ver com o trabalho, que muitas vezes não ligam ao trabalho. Aí chegam em casa, chuta o cachorro, briga com a família e não consegue compreender que esse seu sentimento, essa angústia, tem a ver com o trabalho e descarrega de outras formas. Então, a gente está construindo uma campanha para fazer esse diálogo com a categoria, com a sociedade. E no dia 11, porque esse diálogo não pode ser só em rede social e não só em reuniões e seminários. A gente quer fazer um ato na rua, nós vamos fazer ali aqui em Porto Alegre. Quero frisar que é um ato nacional, né? A nossa categoria trabalha em rede, todos os estados, a maioria, pelo menos, vão realizar atos no dia 11, que é um Dia Nacional de Luta, né, por mais saúde, menos meta e respeito aos trabalhadores. Aqui em Porto Alegre, nós vamos fazer na esquina da General Câmara com a 7 de setembro, que é a questão simbólica. Ali tem praticamente os maiores bancos, tem uma representação de agência ali, que é Banco do Brasil, Caixa Federal, Santander, Itaú e Bradesco, enfim, entre outros. Então, mas o sentido desse ato é dar visibilidade a esse problema que é grave. E no final a gente uma representação, vai ir no INSS, ali na gerência do INSS aqui pertinho também, entregar uma carta pedindo providências por inúmeras irregularidades que ocorrem na perícia médica do INSS. Por que isso? Porque as pessoas... São 3 elementos que a gente quer dar visibilidade. As pessoas estão descendo pela gestão dos bancos. Quando adoece, o banco persegue, discrimina, a empresa não acolhe. E aí, quando tem que ir para a Previdência, o INSS dificulta o acesso ao seu direito, que é o acesso ao benefício, o acesso à Previdência para fazer um tratamento adequado, para voltar em condições para exercer sua atividade. Então, esse círculo, nós precisamos rompê-lo, né? E eu acho que essa é a ideia dessa campanha, e o dia 11 vai ser um marco para que comece ela. E não é uma campanha que seja só em abril. Nós vamos chegar lá em setembro, que é o setembro amarelo. Sim, da questão da saúde mental, né? Da questão da saúde mental e da prevenção ao suicídio. E, infelizmente, é uma questão permanente, e isso é um tema crucial para a categoria bancária. Todas as consultas, todas as pesquisas que a gente fala com os bancários, o principal problema é a remuneração sempre, né? Porque as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, mas é a questão das metas abusivas, do assédio moral, das condições de trabalho, estão sempre ponteando as queixas da categoria. A gente já vai avançar um pouquinho, seguir a nossa pauta, mas antes queria ver de vocês dois, o André também, que queixa é essa em relação ao INSS, para a gente entender melhor? Bom, acho que dá para analisar essa questão por várias possibilidades, né? Eu vou analisar especificamente sobre o quão degradante é esse processo, né? Essa via sacra dos bancários pelas perícias, né? O
que acontece? Primeiro, sobretudo os bancários que adoecem por questões psíquicas, eles enfrentam já um estigma que ele não é só da categoria, né? É da sociedade como um todo. Que a sociedade ela tende a negligenciar, colocar em dúvida as questões psíquicas. Né? Então, o que acontece? Depressão é frescura. Exatamente. Raciocínios assim, né? Exatamente. E aí, se a gente for pensar a estrutura toda do Estado brasileiro, mas a própria seguridade social, a própria ideia de saúde que vigora nas perícias do INSS, é uma perspectiva de saúde que está muito atrelada ao adoecimento físico. E mesmo assim, a gente tem vários relatos de pessoas que chegam com uma perna amputada, com um braço, e que as pessoas têm a perícia negada. Então, assim, mesmo nessa perspectiva já é um entendimento de saúde questionável. Mas aí tu chega, por exemplo, numa categoria dos bancários, que querendo ou não, hoje está muito mais precarizada do que já foi, mas comparado com todo o extrato social, é uma categoria que tem mais recursos do que muitas outras categorias, né? Então tu chega lá no INSS, tu tá junto com pessoas que, né, trabalhadores de chão de fábrica, né? Sim. E aí chega essa pessoa lá com sofrimento psíquico. Como é que eu comprovo isso? Porque a perspectiva da saúde é que quem tá ali é um fraudador. Em todos os aspectos. Se a pessoa chega com uma doença física ou psíquica, a perspectiva deturpada que se coloca sobre o INSS é que o papel do perito, ou o papel das pessoas que estão ali fazendo esse trabalho, é identificar quem é fraudador ou não. E não identificar como poder acolher aquela pessoa, como poder recuperar a saúde daquela pessoa. Né? Fazer um controle para que o governo tenha que pagar o mínimo possível de benefícios, né? Exatamente. Então a pessoa já chega lá já com um olhar discriminatório de que ela está ali como sendo uma possível fraudadora. E ela vai passar por uma perícia que, se ela sofreu no banco um assédio moral, ela vai passar por uma perícia em que ela vai ser assediada. Muitas vezes ela vai ser assediada. A gente tem relatos de pessoas que passam por o trauma das pessoas é da perícia do INSS. É o que elas passaram lá dentro. De um perito que tratou as pessoas com desrespeito, humilhou, colocou em dúvida o que a pessoa está trazendo. E aí tu imagina, essa pessoa já relutou muito a se afastar, justamente colocando em xeque a sua capacidade. Ela já chegou, quando ela adoeceu, ela já pensou, por que eu estou adoecendo e meu colega não? Será que eu sou fraco? Será que eu sou incompetente? Será que tem algum problema comigo? Será que... todas as pessoas que adoeceram passaram por esse processo de negação do seu próprio adoecimento ou questionamento da sua própria capacidade. E aí ela vai chegar num processo, quando finalmente reconhece, não, eu estou adoecido mesmo, eu preciso me tratar. Ao invés de ela ser acolhida nesse processo, vai reafirmar, tá, mas tu tá doente mesmo? Será mesmo que tu não tá aqui fingindo, que tu não tá mentindo? Ah, miguezinho. Exatamente. Então, para aquela pessoa que já tá fragilizada, ela chega aquilo ali... É um processo de humilhação. A pessoa, ela, ao invés de ela estar tendo a efetivação de um direito, que seria a proposta teórica desse espaço, ela está ali como suplicando estivesse mendigando, né? Então isso é muito humilhante. A pessoa já está adoecida, ao invés de ela ter direito, ela precisa mendigar por isso. Né? Porque é uma lógica, né? Se tu pega a lógica dos bancos, custos, em detrimento da saúde. A lógica da Previdência, como tu falaste ali, Caio, também diminuir custos, né? E em detrimento da saúde. É uma lógica que é o debate que a sociedade está travando sobre o teto de gastos. A questão da economia está acima de tudo. Olha, tem que diminuir gasto com a saúde, com a educação, para conseguir manter os gastos do governo e tal, como se isso fosse gasto e não investimento. Então, a lógica é essa. Essa lógica nós temos que enfrentar. Uma lógica economicista, né? Sendo que a maior parte dos gastos é com a dívida de juros. Sim, né? para pagar juros para os bancos. Exato. Né? Então, economicista e perversa. Né? Mas é importante chamar a atenção que, bem ou mal, a gente conquistou direitos. E para impor essa lógica, eles passam por cima da lei. O INSS descumpre
preceitos, né, legais e constitucionais para impor essa lógica, como os bancos também, né, descumprem a legislação vigente. E aí que entramos e aí o Estado assiste os órgãos responsáveis para que as coisas aconteçam conforme a lei, ficam assistindo, estão desaparelhados, né? E tem essa lógica também de privilegiar o empregador e não o trabalhador. Então, esse digamos assim, nós precisamos romper essa lógica. Esse é que é o desafio do movimento sindical, aliás, é o desafio da sociedade, como eu falei antes. Né? Essa polêmica do Banco Central de aumentar juros, né? Sem muito sentido. Isso tudo é uma lógica que está vindo contra a sociedade. Né? Então, como é que a gente conscientiza os trabalhadores, conscientiza a sociedade para botá-la em movimento, para romper com essa lógica? Porque é isso, né? O movimento sindical compra essa briga, vai lá, encampa, mas é um problema de todo mundo. Tu sabe, cara, diga. Não só pra isso que tu falou, né, Mauro? Eu acho que é interessante. Às vezes eu até começo a dizer assim que esse adoecimento generalizado na categoria e na sociedade, no Brasil especificamente, já nem é tanto, em primeiro nível, um problema de saúde. Ele é um problema constitucional. Se as pessoas, em todos no trabalho, nas perícias, fosse respeitado o princípio da dignidade da pessoa, olha aí, a gente não teria esse alastramento do adoecimento. Então, por exemplo, é uma questão muito mais séria no Brasil, e por isso é uma questão, um problema da sociedade, um problema de todas as pessoas. Né? O que o perito faz? Ele viola a dignidade daquela pessoa que está ali, quando ele humilha. O que o gestor faz? Ele viola a dignidade daquela pessoa. E a gente, o que os colegas de trabalho, quando ao invés de chamar que a pessoa está afastada, diz que a pessoa se encostou, o que as pessoas estão falando? É violando a dignidade dessa pessoa. Então o Brasil, ele vive uma epidemia de adoecimento, mas esse adoecimento ainda não é uma questão de saúde. A questão de saúde é uma consequência disso. É uma questão de que a gente vive numa sociedade hostil. Numa sociedade em que as pessoas estão absolutamente vivendo sobre mistificações que colocam umas pessoas contra as outras. Então, quando tu diz assim, o banco persegue a pessoa que adoece. Não, mas quem é que persegue? É o acionista do banco? É o dono do banco que vai lá e persegue o cara? Não, são os colegas. É um gerente, alguma coisa assim. É o colega, o cara que está sentado na mesa dele. E que persegue conscientemente, de uma forma, né, proposital, ou inconscientemente. Assim, a pessoa, tipo assim, ela tem preconceitos mesmo. Foi formada nessa ideia. Acaba sendo a personificação do capital, né? Exato. Agora, o André não é só psicólogo, ele exato. Agora é advogado também. Não, essa daí do direito constitucional. E jornalista. A diferença, o homem é jornalista, psicólogo e advogado. Porra, e o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou porra nenhuma. Daí dá um panorama completo. Mas, voltando aqui para a pauta, a gente tem uma notícia que saiu no nosso site, sindibancarios.org.br, 22 de março, agora, que é a seguinte: Coletivo Nacional de Saúde define pauta de reivindicações. A principal bandeira é a retomada da mesa permanente de saúde com a FENABAN. O Coletivo Nacional de Saúde da Contra-Aficute se reuniu na quarta-feira, na sede da entidade, em São Paulo, para definir as prioridades da pauta de reivindicações de saúde, condições de trabalho e a organização do coletivo para os debates da Comissão Bipartite de Saúde e Condições de Trabalho, junto à Comissão de Negociações da FENABAN. Principal bandeira do coletivo, retomar a mesa permanente. Mauro, o que aconteceu que os bancos não querem mais discutir saúde, só querem discutir dinheiro? Não se trata de que não quer discutir essa mesa permanente, a gente está tentando retomar. Eu acho que não houve negativa dos bancos, né? Pelo contrário, nós, na última campanha nacional, nós avançamos, inclusive, conseguimos colocar uma cláusula nova na nossa convenção coletiva que eles aceitaram pela primeira vez discutir metas. Olha! Que tá uma cláusula, claro que vai ser por bancos, né? Que eles fugiu que nem diabo da cruz, sim. Né, desse debate, porque eles alegavam que era gestão, enfim, mas não tem mais como esconder debaixo do tapete. Né? São muitos casos. Né? O adoecimento é grande, mas o tema é metas e o adoecimento, é isso? Até porque a gente não quer fazer gestão de empresa. Agora não podemos aceitar que a gestão da empresa tenha uma legião de adoecidos
e um sofrimento que o trabalho não pode permitir isso. Então, essa negociação a gente tem tido, né? E a gente está querendo reinstalar uma mesa permanente, que também está na nossa convenção coletiva, né? Reinstalar a mesa, porque ela ficou muito em função da pandemia, né? O debate com a FENABAN, claro, por motivos óbvios, né? Que a pandemia foi o centro das nossas vidas, mas agora o processo da pandemia não deixou que as mazelas e os problemas fossem Sim, né? minorados, pelo contrário, continuaram e em muitas circunstâncias pioraram. Então a gente quer retomar essa mesa, porque tem muitas questões a serem resolvidas, por exemplo, canais de diálogos. Hoje, quando o colega tem um problema de saúde, para poder se tratar, é uma burocracia danada, não tem acesso a um canal de diálogo claro, há uma desorientação, parece que é proposital dos bancos, então nós precisamos resolver isso, né? Hoje tem a questão do parcelamento de dívida, que os bancários que se afastam, graças à nossa convenção coletiva, os bancos têm que garantir o pagamento, né? Só que quando volta tem que ressarcir e o banco cobra numa tacada só. Aí tem gerado um endividamento, quando a legislação diz que não pode passar de 30% do seu vencimento. Enfim, eu estou dando alguns exemplos, né? Mas, acima de tudo, além das metas abusivas, o assédio moral, né, que é algo que nós precisamos. Temos uma cláusula também na convenção coletiva, né? A questão do assédio moral, mas nós queremos melhorar essa cláusula, porque haja participação do movimento sindical na apuração dos casos, porque há denúncia e fica na mão do banco para avaliá-la, enfim, né? Aí tem a questão do programa de retorno ao trabalho, que é uma cláusula também da nossa convenção que existe, só que os bancos estão descumprindo essa cláusula na nossa avaliação, nós queremos discutir, né? Enfim, né? Vários problemas que existem a gente quer retomar, mas o central para a gente, né, é a questão das metas abusivas e o adoecimento, o assédio moral, enfim, né? Então, porque só para terminar aqui, eu queria dizer uma coisa. Eu falei várias conquistas que nós temos na nossa convenção coletiva, que a maioria dos bancários nem o sabe. Aliás, ou ignora, acha que tudo não, acho que é tudo assim, dádiva dos bancos, né? Então, tivemos conquista durante os anos. Por exemplo, na questão de metas, ranqueamento não pode ter. Por exemplo, botar lá no papelzinho os melhores do mês, quem bateu mais meta, quem cumpriu. Isso não pode, mas tem. Então os bancários têm que denunciar. Isso está na convenção coletiva e isso é irregular. Cobrança de metas e de performance via mecanismos eletrônicos é proibido pela nossa convenção coletiva, como de manhã cedo lá chegar o chefe, o gestor, mandar um WhatsApp, e aí, a tua meta de hoje é essa, meio-dia, cumpriu, né, o WhatsApp ou outros meios, né, utilizados aí, que é pressão. Isso não pode estar na nossa convenção, conquista nossa. Então, infelizmente, a gente tem 2 movimentos a fazer: melhorar a nossa convenção, né, ampliar as conquistas, mas, acima de tudo, fazer que ela seja verdadeira, porque muitas vezes os bancos burlam e não cumprem a convenção, como não cumpre a lei. Sim. Então, aí o papel dos bancários é essencial de nos denunciar. E também, eu acho que um papel nosso, que eu acho que está sendo projetado isso, que conheçamos os nossos direitos. Eu acho que as pessoas têm que conhecer os seus direitos para poder cobrá-los, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem pela frente. Com certeza, com certeza. Antes de fazer mais uma pergunta para o Mauro, eu peço para a Fernanda ir colocando na tela aí para quem nos acompanha em casa algumas das notícias, das oportunidades recentes em que o sindicato abordou esses temas de saúde, que são uma preocupação constante aqui do Sindibancários. Mauro, eu queria falar contigo assim, fazer um pouco o advogado do diabo, que deve ter talvez até colegas bancários que pensam assim, que se a gestão ela não for rígida e eventualmente ela fizer as pessoas sofrerem, o banco não dá resultado. Seria isso ou nada a ver? Não, isso é uma falácia, né? Os manuais de recursos humanos mais modernos dizem o contrário, inclusive. Isso se tu botar no lado do gestor do banco, é comprovado que o chicote, tu pode ter resultado imediato, mas não é médio e longo prazo.
né? Então, não, se tu pegar os grandes consultores de RH, não vão afirmar isso, pelo contrário, vão dizer que isso não é eficaz, né? Então, esse papo é furado. O que tem esse mecanismo que é pensado, né, das metas, que não tem nesse processo de pensar as metas, esses programas que os bancos desenvolvem com consultorias, ela não pensa no fator humano, no cumprimento da meta, né? Porque tu pode ter metas, a gente tem meta em todo que é lugar. Agora, isso aqui tem que ter, se não leva em conta o fator humano, algo ideal, né? Alguma coisa vai acontecer, porque daí o assédio moral é consequência. Não está em lugar nenhum nos manuais de recursos humanos dos bancos assim, ó, tu tem que assediar, tu tem que pressionar. Pelo contrário, dizem que não deve ser feito isso. Só que na prática acontece, porque o gestor aqui do meio, ele é vítima também, que vem de uma escalada. A meta lá é os tecnocratas que ficam lá na direção geral, que montam isso com softwares desenvolvidos, acho que até consultoria de neurociência e tal, e acabam manipulando os desejos e as né, aspirações. O sentimento das pessoas para que... Né, há uma manipulação, que eles se acham parte do processo, dono do banco, se sentem bem. Nós fazemos pesquisas aqui mostrando que os bancários gostam de ser bancário. Tu faz uma pergunta, tu gosta de ser bancário? 90% gosta de ser bancário. Agora, depois tu faz a pergunta se a meta é abusiva, se a pressão tal, eles também dizem que a pressão é enorme, tal. Então tu gosta, mas ao mesmo tempo a forma como está sendo gerenciado não é adequada. Então, o que eu quero te dizer assim, esse papo é furado de que não pode ter resultados se tiver uma gestão mais humanizada, né? É que talvez seja mais fácil, né? Existem várias experiências, inclusive na lógica capitalista de ter resultados, inclusive agências. Tu pega um gestor legal ali, às vezes ele entrega os resultados. O problema é que vem de cima. A meta é mudada diariamente. A meta não tem uma meta semestral que tu possa se programar para atingi-la. Não, tu não, tem a meta semestral, mas daqui chega no dia... Não, hoje tem que vender cartão. Aí tu vai, a semana vender cartão, daí tu vai lá se preparar para vender cartão, digamos. Aí no meio da semana diz, não, agora não é, agora é consórcio. E quem é que decide isso? Não é o gerente da agência. Isso vem de cima a partir dos algoritmos que... Então, essa lógica precisa ser rompida. Tá? E aí é impessoal essa lógica. Tá? Nós precisamos botar o humano, né? O fator humano no processo. Aí que os bancos... A lógica dos bancos, como nós falamos, a questão fator humano não está colocada. O fator importante é o lucro e... talvez assim, o único fator humano, entre aspas, é os acionistas, né? Que eles precisam remunerar os acionistas, porque senão o céu do banco lá, sim. Coisa cai, CEO. Aí eles botam outro, né? Então é uma lógica extremamente perversa. Totalmente. E agora nós aqui enfrentando isso, aí os Don Quixote, né? E daí, para debater tudo isso, teremos... Logo mais, aqui no Sind Bancários, na FETRAF RS, ali do outro lado do morro, primeira conferência intersetorial sobre saúde e trabalho bancário. Notícia de 27 de março no nosso site sindbancarios.org.br. FETRAF RS realiza a conferência intersetorial sobre saúde e trabalho bancário em abril. Com o objetivo de promover o debate sobre as condições contemporâneas do trabalho bancário, a FETRAF RS, em parceria com o Sind Bancários, realiza a primeira conferência intersetorial sobre saúde e trabalho bancário. Terá como tema central o combate ao adoecimento generalizado da categoria. A atividade acontece dia 13 de abril, quinta-feira, a partir das 8h30. O André, eu sei que também participa da organização desse evento todo. André, queria que tu adiantasse um pouquinho para a gente o que vai ser discutido nesse tema, quem são algumas das atrações, falasse um pouquinho. Tá. Bom, qual é a grande novidade dessa conferência? É a própria conferência, por isso que ela é a primeira conferência, né? A gente, aqui no sindicato, então, pensou nessa ideia de que a gente está num novo momento histórico no Brasil, então um momento em que
A gente... É um momento de esperança, mas também é um momento de bastante luta, de a gente conseguir, como o Mauro falou, né? A gente tem muitos direitos conquistados ao longo desses mais de 30 anos, mas esses direitos não estão efetivados. E a gente precisa, então, avançar, porque a gente viu recentemente, né, que nada está garantido, né, de uma vez por todas, e que as coisas poderiam ser muito piores. Então a ideia dessa conferência é a gente iniciar anualmente um espaço... É Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, como é que é? É uma proposta aqui do sindicato. Rio Grande do Sul. Isso. Só que a ideia é justamente a intersetorialidade, é justamente o seguinte: a gente quer trazer assim, a forma de pensar a saúde que a gente desenvolveu aqui no sindicato, que é uma forma interdisciplinar, que é constatar que tu não resolve o problema da saúde de uma forma fragmentada. O psicólogo, o médico, o assistente social, o advogado, sozinho, eles não conseguem resolver o problema da saúde, porque o problema da saúde é um problema complexo. Então tu precisa para um problema complexo, tu precisa de recursos complexos para dar conta disso. Então, a ideia é da interdisciplinariedade. Só que é mais do que isso ainda. Tu tem que ter uma perspectiva interdisciplinar, mas tu também tem que ter, a partir dessa perspectiva interdisciplinar, vários setores também trabalhando juntos. Então, aí que é a ideia da gente... Não basta só o sindicato atuar no problema da saúde. Tu precisa do INSS, tu precisa do Ministério da Saúde, tu precisa do Ministério do Trabalho, tu precisa de outras instâncias que possam trabalhar juntos para poder enfrentar o problema do adoecimento generalizado que a gente está trabalhando, evidentemente, aqui da categoria bancária, né? Mas a gente pode constatar esses traços em outras categorias também, né? Então, a nossa sociedade está adoecida, né? Então, a proposta dessa conferência qual é? É a gente criar uma cultura de que a saúde ela não é um problema individualizado, fragmentado. A saúde é um problema social, é um problema coletivo, é um problema que envolve todos os setores da sociedade e que a gente consiga envolver cada vez mais setores. Nessa primeira conferência, a gente está propondo, então, esse debate, propondo essa forma diferente de perspectivar a saúde, uma forma crítica de perspectivar a saúde. A gente vai reunir representantes do Ministério da Saúde, representantes do Ministério do Trabalho, representantes do que mais que a gente vai... Do SUS, Sistema Único de Saúde, Poder Exato, Judiciário. da Previdência, né? Isso. Do Poder Judiciário, a gente vai reunir essas pessoas e colocar o mesmo problema. Bom, qual é o diagnóstico que a gente faz desde cada um desses setores? Como é que o Ministério da Saúde vê o problema da saúde? Como é que o Ministério do Trabalho vê o problema da saúde? Como é que o INSS vê o problema da saúde? Qual é o diagnóstico que a gente faz? E aí, a partir desse diagnóstico, a gente pensa qual é o desafio de enfrentar esse diagnóstico. E quais são as soluções? A gente quer trabalhar nesses 3 eixos. Então, diagnóstico, desafios e soluções. Para apontar também, né? Para não ficar só a crítica. Tá tudo horrível e também não dá uma luz, né? Isso. E aí, além dos representantes institucionais, a gente vai trazer para abrir essa conferência a Maria Maeno, que é uma médica, né? Que trabalha em São Paulo, bastante... Da Fundacentro. Da Fundacentro. E ela tem tem contato bastante com a realidade dos bancários. E aí trazer essa perspectiva, né, integral, essa perspectiva interdisciplinar sobre o problema da saúde, né? Essa é uma das nossas iniciativas, né? Uhum. E também teremos a presença de Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute, debates envolvendo diferentes segmentos, aí, como o André falou. E no final, a Carta de Porto Alegre, né, Mauro? Com a síntese de tudo, né? Sim, a ideia é deixar algum documento, né, nessa perspectiva que o André falou, né? Situar o problema, que é grave. Isso que eu acho que é mais importante, né? Acho que é o nosso desafio, assim, ó, dar visibilidade ao problema e mostrar que ele é grave. É um problema de saúde pública. Não é só na nossa categoria, mas na nossa categoria maior que as demais, assim. Não digo somente a nossa, né? Mas é uma das mais afetadas pelo modelo de gestão, né? E cobrar das instituições medidas, né? Porque não é possível, por exemplo, o Ministério do Trabalho não tem fiscalização. Está sucateado. Esse período aí já era difícil. Esse período depois do governo Temer aí esvaziou, né? Você estava falando antes do INSS, questão da perícia.
esses tempos estava faltando perito no INSS, daí os agendamentos eram... Mas ali não é só falta de perito, não. Ali é questão de gestão mesmo, né? Tem um problema no site, que é instável, as perícias não são mais presencial, análise de documentação, tudo, entre outras irregularidades, né? Que foi um desmonte. Nós passamos um apagão, né? Da saúde pública e do serviço público nesse país proposital. Então, sim, nós precisamos reconstituir. Por exemplo, o SUS tem a prerrogativa e deve fazer a vigilância dos ambientes de trabalho. Na atenção primária tem que estar lá. Às vezes um trabalhador se acidenta, né, e mesmo informal, e é atendido na atenção básica ali. Isso tem que registrar, nós precisamos ter informação para fazer, para a gente poder fazer prevenção e enfrentar o problema. Enfim, né, eu estava lá, tem o Ministério da Saúde, a Previdência, a questão do Ministério do Trabalho, né, também o Judiciário, né, que vai tem muita coisa que chega no Judiciário. O Ministério Público também tem obrigação de fiscalizar, ele é o advogado, digamos assim, o Ministério Público é o advogado da sociedade. Nos Estados Unidos eles falam como é que é we the people, né? Nos filmes mas muitas vezes o povo mesmo, né? Como o Ministério Público tem como é que é a competência do ministro, do procurador, né? Fica na mão do procurador, muitas vezes, dependendo do procurador, ele é o fiscal contra o trabalhador, né? Favorece a empresa. Nós precisamos, assim, a saúde do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho foi criado para defender o trabalho, não o empregador, né? Então, tudo isso, a Carta de Porto Alegre vai buscar, claro, humildemente, assim, apontar alguns caminhos, né, para contribuir no debate, né? Esse ano, por exemplo, tem a 17ª Conferência Nacional de Saúde, né? Esses temas têm que estar ali colocados, a questão da saúde do trabalhador também, né? Enfim, então, a nossa expectativa com esse novo momento aí, com o novo governo, é que a sociedade seja ouvida. Agora, para ela ser ouvida, ela tem que se fazer presente, né? Falar também, né? Falar, se organizar, lutar, pressionar, né? Não tem lá o Espírito Santo que vai vir aqui e trazer o paraíso para a terra. Isso aí é uma luta, né? De todos. E especialmente saúde do trabalhador tem que ter lado, que é o lado do trabalhador, né? Quem defende a empresa que tem uma luta ali. Claro. Trabalhador e a empresa, não tem? É um outro campo do velho embate do clássico capital-trabalho, né? Não. Infelizmente não tem. As mediações são negociadas, agora tem lado. Sim. Né? Daí eu queria, assim, só pra gente seguir um pouco nesse assunto do adoecimento bancário, nosso psicólogo aqui, o André. André, que doenças são essas? É um adoecimento hoje predominantemente mental, tem muito problema físico ainda. Queria que tu mostrasse um pouco para nós a realidade daquilo que tu atende hoje aqui. Desde o final da década de 90 e início dos anos 2000, teve uma inversão. Antes o bancário, ele adoecia, o adoecimento predominante era o adoecimento físico, né? E a partir dos anos 2000, o adoecimento psíquico começou a aumentar e hoje ele se tornou... preponderante, o adoecimento psíquico. Por que isso, né? Porque mudou as condições de trabalho, né? Então, antes o trabalho bancário era um trabalho manual. Tanto que existia uma categoria... Aqui, Mauro, quantos bancários tinha em Porto Alegre na década de 80? 80? 30 mil. 30. E hoje? 12. Pois é. E aí essa diminuição é por quê? Porque as condições de trabalho mudaram. Antes, o que tu precisava de 50 bancários para fazer uma compensação de meia dúzia de cheques. Sim. Hoje o próprio cliente já faz boa parte do trabalho bancário, né? Então, o perfil do trabalho bancário mudou? Hoje o bancário, ele não é mais um executor de tarefas. Ele é ainda, né? Mas ele é muito mais um vendedor. E um vendedor deve ser o pior produto de se vender, porque tu tá vendendo um produto que a maioria dos produtos bancários ninguém precisa. E os que precisa é uma necessidade que já é uma necessidade desgraçada, né? Se tu precisa do que está sendo vendido já ali... tá com a corda no pescoço. Tu já tá... Então, assim... Então, tu é um vendedor. Como é que tu vende? E normalmente tu vai vender para uma pessoa que... Às vezes também não precisaria disso, né? Tu precisa vender... Quais são as...
título de capitalização, não sei o que ele... Cartão, consórcio, Seguros. Seguro de vida. Seguro de vida. E é assim, tu vai vendendo... Como é que tu faz isso? Tu vai usar a tua subjetividade. Tu vai ter que seduzir a pessoa, né? Convencer a pessoa, olha só, Caio, eu tenho que te vender isso aqui e tu precisa disso, mas eu sei que tu não precisa. E pior, além de eu saber que tu não precisa, muitas vezes eu sei que vai te prejudicar. Sim. Como é que eu consigo te vender uma coisa que eu sei que tu não precisa e que vai te prejudicar, que eu não venderia pro meu pai, não venderia pro meu irmão, não venderia pro meu amigo, mas eu vou vender pra ti. Então isso, necessariamente, e aí, se fosse ainda só isso, tu teria um adoecimento que a gente chama de adoecimento ético, que é o que tem na categoria bancária. O cara fica mal, digamos assim, pô, eu tô sendo um sacana ali. Daí uma hora o cara começa a ficar mal também, né? Eu tô fazendo uma coisa que eu não posso dizer pro meu filho que eu fiz. Então como é que eu... Então só... Esse contraste já vai causando nessa pessoa um sofrimento. Mas aí, no meio de tudo isso, o cara tem que fazer isso com uma estratégia gerencial que tá sugando aquela pessoa. Né? E André, assim, colocando nome nessas doenças, assim, no geral, é depressão, é ansiedade, é burnout, é caso a caso, é tudo ao mesmo tempo agora, como é que é? A gente encontra de tudo na categoria bancária, né? Então, porque tu tem desde pessoas que têm estresse pós-traumático porque sofreram um assalto, ainda mais agora nessa discussão, né, das portas giratórias. Então, a pessoa passa por assalto, passa por assédio sexual, assédio moral. A pessoa passa por diversas provações e que cada pessoa vai desenvolver, vai reagir a isso de uma forma. Algumas pessoas manifestam sintomas depressivos, outras pessoas manifestam sintomas ansiosos, né? Vai depender muito do perfil daquela pessoa, né? Mas, normalmente, na categoria bancária, o que mais se diagnostica é isso, é depressão, ansiedade, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, burnout, agora passou a ser reconhecido também esse esgotamento pelo trabalho, né? Mas eu sempre digo assim, que mais importante do que o CID que a pessoa tem, né, que é o diagnóstico que a pessoa tem, e até é uma conversa que a gente sempre faz aqui no Departamento de Saúde, que no momento que tu foca, tá, mas qual é o teu CID? Qual é o teu adoecimento? Tu acaba focando no indivíduo, ou seja, na pessoa que adoeceu e não nas causas determinantes do adoecimento. Eu sempre digo assim, o mais importante, o CID mais importante é o do banco, não é da pessoa. Porque eu não sei como é que o Caio vai reagir a uma situação de violência. Sim, não sei se que o Caio tem a história dele, o pai dele, a mãe dele, não sei o que lá, o André já é outra história, o Mauro é uma terceira história. Só que o que acontece? No momento que tu faz esse foco no indivíduo, porque é uma perspectiva de saúde individualista, né? Então, tipo, qual é a tua doença? No momento que eu faço isso, eu desconsidero, tá, mas quais são os fatores que te levaram a adoecer? Porque isso é muito mais relevante, e aí isso vai repercutir depois naquela questão das perícias, por exemplo. Porque daí eu posso questionar, tá, mas, Caio, por que só tu adoeceu? Será que isso tem a ver com o trabalho, com a tua agência? Porque tu tem 10 colegas, só tu manifestou isso. Será que isso não tem a ver com a tua família? Será que tu não tá com problema em casa, problema no relacionamento? E aí eu começo a analisar o teu CID, o teu adoecimento, e começo a colocar em questão a relação disso. Então, eu acho que a questão mais importante, pensando do ponto de vista coletivo, é a gente pensar quais são os fatores que existem dentro das categorias, dentro das agências, que são passíveis de levar ao adoecimento. Independentemente da consequência desse adoecimento. Se tu vai ter uma depressão, se tu vai ter uma ansiedade, se tu vai ter uma transtorno de pânico, isso é algo que vai ter a ver com a tua história. Mas aqueles fatores que te levaram a adoecer, isso é do banco. E é isso que importa. É importar que existem esses fatores de adoecimento. E aí, a última coisa para fechar, por que é importante isso? Quando a gente chega na questão dos afastamentos, olha que perverso que é. A pessoa adoeceu, se afastou. Aí ela pode entrar num processo judicial, por exemplo, é reconhecido. De fato, o fulano está com depressão. Porque ele não consegue sair de casa, não consegue fazer suas atividades, tem ideação suicida, etc. Tá consumado que ele tem depressão. Então, tu vai se afastar. Aí essa pessoa, 3 semanas depois, foi convidada para passar o ano novo na casa do cunhado. O cunhado tira uma foto, posta no Facebook, o cara tá sorrindo com uma latinha de cerveja. O advogado do banco pega, tira a foto e mostra, isso aqui é o comportamento de um cara depressivo? Aí vai mostrar pro André, André, o teu psicólogo, isso aqui é o comportamento de um cara depressivo? Eu falo, não é. Isso aqui é um cara que tá bem. Bom, se você não tá bem, então esse cara
interromper o afastamento dessa pessoa. Por quê? Porque o meu foco é o adoecimento daquela pessoa. Como é que tu manifesta o teu adoecimento? E aí se desconsidera. Bom, mas tinha cobrança abusiva de metas? Tinha um gestor assediador? Tinha assédio sexual dentro dessa agência? Tinha condições de trabalho? Essa pessoa trabalhava de que horas a que horas? Tinha meta no WhatsApp de manhã? Tinha cobrança no sábado? Tinha cobrança no domingo? Porque enquanto isso não mudar, eu não posso esperar que eu vou ter um ambiente saudável, né? Enquanto isso não mudar, a pessoa vai estar adoecida, né? Então, acho que a gente precisaria fazer também essa reversão de entendimento da saúde, né? E por falar em limites extrapolados, algo que vai ser pauta nesta conferência, vai ser lançado o documentário Além do Limite. E a gente aqui vai exibir o trailer e comentar um pouquinho deste documentário. Não é suficiente o lucro desse ano se repetir o ano que vem. É inadmissível. Para tu ser considerado um bom estagiário, tu tinha que ultrapassar os 100% da meta. Uma meta absurda. Quando ele batia as metas dele, ele tinha outra meta para fazer e ele nunca conseguia. A gente tinha que vender empréstimo consignado, crédito pessoal, seguro residencial, seguro de vida, cartões de crédito. Bancário hoje é o chato da festa, né? Isso é piada já, né? Tu chega lá, os parentes, pá, lá vem o cara querer me vender um cartãozinho de crédito, vender um seguro e tal. Mas imagina tu ficar isso 24 horas por dia para poder entregar o resultado. Tu tem que render, tu tem que produzir, tu tem que fazer as coisas acontecerem. Não importa o que vai acontecer contigo. É muita pressão. Tu passa 24 horas por dia tendo que produzir resultados. Aí se tu não atende o resultado, tu pode ir para a rua, ou ser descomissionado, ser mal avaliado, ou tua remuneração diminuir. Problemas de pressão por metas que está levando a um sofrimento mental, a um adoecimento mental, até muitos casos de suicídio. Eu tentei suicídio 3 vezes. Toda a minha família morresse. E eu ia despencar o meu carro. Simplesmente bater numa árvore e já era. Comecei a cortar meus pulsos, Eu pensei que seria melhor nós todos morrêssemos. ameacei de cortar o meu pescoço. E aí à tarde ele se enforcou dentro do almoxarifado. Já estava com o revólver engatilhado. Então eu me joguei da escada. E me jogar da janela do prédio. Pensava em me jogar dos cânions. Eu achei, eu vou dormir, eu vou acordar. Queria uma tentativa que não tivesse mais Mas falha. eu acelerei e fechei os olhos. Então tá aí, a gente acabou de olhar esse trailer. Mauro, queria que tu falasse um pouco desse documentário, quem é que produziu, da onde surgiu a ideia de realizarem este doczinho que será lançado na conferência. A ideia surgiu exatamente na mesma balada aí da necessidade da visibilidade ao problema. Né? E a visibilidade ao problema nada melhor do que as pessoas falar de seus dramas, né? Mostrar a situação de uma forma clara e transparente. Né? Então, o diretor do documentário, Marcelo Monteiro, ele é um diretor que já foi premiado e se dispôs a fazer esse documentário. Foi muito até... Ele foi um pouco de iniciativa dele. E quem assistir vai ver, assim, ali, chega a ser... tem que estar preparado, assim, para ver que o drama é real, né? Não é, como eu disse no início ali, parece que trabalhar em banco é a coisa mais legal, tranquilo, bonitinho, mas é trágico e traz muitas sequelas. Então, esse documentário acho que conseguiu, os depoimentos e o diretor conseguiram mostrar, digamos assim, eu acho que faz a síntese de tudo que nós conversamos aqui, né, com a linguagem do cinema, né, e merece ser visto e ser visto e, acima de tudo, ser divulgado. Acho que ele tem que ter alcance. Sim. As pessoas têm que saber desse drama que vive a categoria bancária.
Porque só assim, a hora que tiver muito claro para a sociedade, que sensibilizar a sociedade, sensibilizar a categoria, que é o pressuposto para qualquer mudança, né? Se acha que a coisa tá boa, ninguém quer mudar. Primeiro tem que chamar atenção, né? Tem que chamar atenção, as pessoas se verem no documento. Eu tenho certeza que a maioria dos colegas vão se ver ali. Só que nós temos que também, eu acho que o seminário busca isso, a nossa campanha, que não é só mostrar a tragédia, é achar saídas. E a saída é coletiva, mobilização. Vamos lá para o ato do dia 11. Esse seminário aqui vai... A conferência vai buscar sintetizar iniciativas e não podemos parar, né? Isso é um processo, né, permanente, né? E eu acho que isso que é o grande objetivo. Eu acho que nós sair desse abril verde, sim, de 2023 com as ferramentas para que a gente, de fato, enfrente o problema e minimize essa tragédia cotidiana da categoria bancária. Com certeza. Vamos agora, para a gente fechar, porque o papo nosso aqui também foi pesado, mas eu acho que é importante a gente tentar fechar para cima, mostrando uma luz no fim do túnel, que é o gás, né? Que final do ano passado teve coquetel, teve festa, o gás completou 21 anos, e daí eu queria, Mauro, André, que vocês falassem um pouco o que é o gás e quando é que ele atende, para quem é que ele se volta, assim, tipo, vendam um peixe do gás. Deixa eu falar. O gás, então, é um grupo coordenado e levado adiante pela Jacé, que é a coordenadora do Departamento de Saúde, né? Ela que é a pessoa, assim, referência desse grupo. A ideia desse grupo qual é? O nome já diz, Grupo de Ação Solidária, que é um grupo, que ele não é um grupo terapêutico, né? Embora ele tenha um efeito terapêutico, ele não é um grupo, a proposta não é ser um grupo terapêutico, mas ele é um grupo que foi criado justamente nessa constatação, que tinha cada vez mais bancários adoecendo, e numa época ainda que o adoecimento pelo trabalho ainda não era algo assim, não era algo reconhecido, aceito, como hoje já está muito mais, né? Embora a gente tenha dificuldades. Na época ainda era um adoecimento físico, então era mais fácil do que hoje, que é um adoecimento psíquico. Mas a proposta do grupo é justamente reunir esses bancários que adoeceram pelo trabalho, estão adoecendo pelo trabalho, e que eles possam ver que eles não estão sozinhos e que as causas do adoecimento deles, os fatores do adoecimento deles são coletivos, é social, é o próprio trabalho que está fazendo isso, né? Então, toda quarta-feira, religiosamente aqui na sede dos sindicatos bancários, no 3º andar, no auditório, às 15 horas, tem esse grupo, que se reúne, é um grupo aberto, qualquer bancário pode vir, pode sem um compromisso, né? E ali é um espaço de debate, de troca de informações, de conhecimento, de empoderamento. O bancário que entra, que está no trabalho, está adoecendo pelo trabalho, muito do adoecimento se dá por uma mistificação das relações de trabalho. As pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem o que é o trabalho. A própria ideia de meta, né, Mauro? Essa coisa assim, eu sempre ouço isso, né? Mas meta todo mundo tem. Isso é uma mistificação. Porque quando a gente pega um conceito e diz que esse conceito é a mesma coisa para tudo, então assim, eu tenho uma meta de perder peso, eu tenho uma meta de passar no vestibular e eu tenho uma meta no banco, tudo isso é meta. Se todas essas coisas significam a mesma coisa, então eu não estou dizendo nada com nada. Eu não posso dizer, se eu quiser pensar de uma forma lógica, eu tenho que dizer, não, só um pouquinho. Perder peso, passar no vestibular, é uma coisa, é uma aspiração que eu tenho, uma aspiração de vida. A meta no banco não é a mesma coisa que isso. Embora a gente, no popular, a gente chame com o mesmo termo, mas não é a mesma coisa. Isso é uma mistificação. A meta é uma estratégia de gerenciamento que os bancos utilizam para extrair a mais-valia dos trabalhadores, utilizando os próprios trabalhadores nesse procedimento. É isso que é meta. Meta não é uma aspiração, não é um objetivo de vida, não é uma finalidade. Meta é uma estratégia de gerenciamento baseado numa gestão por medo, por ameaça, por manipulação. Isso é meta. Então, quando o trabalhador está lá no dia a dia, ele tem uma visão mistificada sobre isso. Para ele, a meta e a aspiração é a mesma coisa. Para ele, adoecimento é frescura. Para ele, quem se afasta do banco é encostado, é fraudador. Essas mistificações vão contribuindo que ele se torne capataz dele próprio. E aí, ele vive isso
sendo capataz dele próprio e dos outros. Instrumentalizado pelo banco para fazer isso. Quando ele chega num grupo de ação solidária e ele vê outras pessoas que não estão mais com essa visão mistificada sobre o trabalho, ele começa a entender uma nova perspectiva sobre o trabalho dele, sobre as relações de trabalho, sobre ele próprio, sobre os outros, e ele começa a se libertar dessa mistificação. E quando ele se liberta dessa mistificação, ele se empodera. Se empodera em que sentido? Ele adquire o poder sobre a própria vida dele. Isso é libertador, isso é emancipador, ou pelo menos isso é o primeiro passo para uma libertação, para uma emancipação. E é isso que o GAS faz, através de informação, através de afeto, através de amizade. Ele vai estar num lugar que ele não está competindo com o outro. Ninguém ali está tentando vender mais cartão de crédito do que o outro. As pessoas estão ali para se ajudar. Sim, todo mundo tentando sair dessa, né? Cada um da sua, mas... Com base na solidariedade e não na competição. Não na agressividade, não na hostilidade. Com base na solidariedade, na lealdade, na amizade. E não em todos os valores deturpados que as pessoas são educadas dentro dos bancos. É um processo, ao mesmo tempo, de tu desaprender o que tu aprendeu na faculdade do banco e tu aprender uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Essa que é a proposta que... isso é o efeito que o GAS produz. Né? E dali a pessoa entra violentado, vítima, destruído, e sai dali como um cidadão, como um sujeito. Ele entra no GAS como um objeto da política dos bancos e sai dali, ou cresce ali dentro como um sujeito. E também a ação, né? O GAS já fez várias ações no INSS, né? Nos bancos. Então não é só uma reunião nas quartas-feiras, é ação solidária. Mas eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, além do que foi falado, mas eu acho que o grande efeito do GAS assim, é o contraponto à lógica dos bancos. O que é a lógica dos bancos para que dê certo todo esse mecanismo aí adoecedor deles de busca do lucro a qualquer custo? É a questão da competição entre os colegas, do individualismo, a meritocracia. A base dos programas é essa. O GAS é a solidariedade, né? E, aliás, eu acho que não é só o grupo busca isso, mas eu acho que é a grande tarefa do movimento sindical. O movimento sindical surgiu para isso. E muitas vezes se perde, né, em disputas, em caminhos assim que não são a sua essência, né? O movimento sindical surgiu com as caixas de ajuda mútua, né, que era para quê? Que não tinha previdência, não tinha nada. No século passado, século retrasado, né? Fim do século retrasado, começo do século passado. E aí, caixinha para pagar o funeral, quando alguém se acidentava, para pagar lá, para poder ser tratado, enfim. Essa é a essência do movimento sindical. Né? Isso, e foi algo espontâneo dos trabalhadores. Né? Então, acho que esse é o grande... O GAS é a essência, digamos, do movimento sindical. O GAS. É o GAS do movimento sindical. É isso aí. Então, cumprimentar aí o trabalho do GAS, 21 anos já de atuação e com certeza vai ter vida longa porque digamos, usando a linguagem dos bancos, é um case de sucesso. Hoje 22, esse ano 22. Esse ano 22. Queremos coquetel, hein? Tava boa aquela festa. Mas, assim, a gente vai chegando ao fim de mais um E Agora. Agradecer aqui a participação do Mauro Salles, secretário de Saúde da Contraficute. Agradecer também o André, psicólogo, assessor da Secretaria de Saúde aqui do Sindibancários. Reiterar o convite para que os bancários, as bancárias fiquem ligados nessa programação do Abril Verde. Tem bastante evento para prestigiar, para ver essas discussões. Também pedir mais uma vez que o pessoal curta, se inscreva no canal, comente aí o que está achando do E Agora, dos demais podcasts que a gente está colocando no ar. E, no mais, aqui na apresentação, eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Na técnica temos a Fernanda Hartmann, na coordenação, a Aline Adolfs, nosso diretor de comunicação, é o Gilney Nunes. Este foi o E Agora. Semana que vem a gente volta. Valeu! Deu?